O Haddad, ele simplesmente destruiu os bolsonaristas, principalmente Nicolas Ferreira e o Carlos Jordi. Depois eles foram para as redes sociais e ficaram chorando. O Haddad desmascarou todos eles e desmascarou também o Hugo Motta. Olha esse trecho do Haddad, vê se você gostou. Consigo debater. Em 2018, o Bolsonaro fugiu de todos os debates. Agora aparecem aí dois deputados, fazem as perguntas e correm do debate. Nicolas sumiu. É um pouco de molecagem, sabe? Foi ótima essa fala do Haddad. Só que o Haddad, ele foi muito além do que arrebentar e destruir bolsonarista. Ele colocou o dedo na cara do Congresso e mostrou quem é que não está interessado em pagar impostos no Brasil. Foi uma participação impecável e muito importante porque o Haddad mostrou o golpe que está em curso contra o Lula e o que o parlamento está fazendo junto com os bolsonaristas para desidratarem Lula para 2026, porque essa é a única chance que eles têm de vencerem em 2026. O que você achou da participação do Haddad? Nicolas Ferreira foi um fujão? Você acha que estão boicotando o governo Lula no Congresso? Gostou das falas do Haddad? Então like no vídeo e se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo porque ele é super importante. O Haddad, ele foi até hoje ao Congresso, hoje mais cedo, hoje é quarta-feira, véspera do Dia dos Namorados, para discutir algumas questões fiscais do governo Lula. Porque tá todo mundo falando que o Lula tem que, temos que ajustar o pacote fiscal, nós temos que cortar gastos, toda hora. Só que na hora que o governo propõe o que quer ser cortado, o Congresso barra. O Congresso não aprova, não avança com a situação, então é uma grande palhaçada. Como foi a palhaçada do Nicolas Ferreira indo lá só pra bagunçar, junto com o Carlos Jordi. E o Haddad se enfureceu, e se enfureceu com razão. Porque os caras vão lá, fazem as perguntas e fogem na hora da resposta. Ora, os caras só querem fazer a bagunça. Isso não é bom para a democracia. Então, já que eles não estão aqui, quem sabe vocês mandem o recado para o Nicolas e para o Jordi aprender um pouco das contas públicas brasileiras. Vamos começar. Em 2022, eles estão alegando que teve um superávit primário. Por favor, doutor, ouça. Em 2022, o Jordi e o Nicolas falaram que teve superávit primário. A que custo? Vamos lá. O Bolsonaro deu um calote nos governadores. O superávit primário de 22 também se deveu ao calote de precatórios. O superávit de 22 também teve outras duas razões. A barberagem da venda da Eletrobras e depenaram a Petrobras. Queridos amigos e amigas, assim qualquer um faz superávit primário. Não há nada que os bolsonaristas façam além da bagunça, do auê e da lacração para a rede social. A resposta do Haddad foi simplesmente impecável. Os bolsonaristas, eles não têm bandeira nenhuma. Eles não têm pauta nenhuma. O que eles defendem? Liberalismo econômico? Claro que não. Não há nenhum tipo de defesa, nenhum tipo de projeto. Os bolsonaristas, eles promovem projetos inconstitucionais para esses projetos não serem aprovados, porque eles sabem que não vão ser aprovados mesmos, mas eles só querem lacrar nas redes sociais para fazer o corte, para depois viralizar. Isso não é parlamento. Isso não é parlamentar. Claro que não. Só que o Haddad, ele foi muito preciso quando ele botou o dedo na cara de todo mundo. O Haddad falou, vocês estão falando pra gente cortar gasto? Ok, o governo quer cortar gasto. Mas cadê os projetos que a gente envia pra vocês e vocês não votam? Cadê o Hugo Motta? Que falando que o Brasil tá numa situação insustentável. O governo quer cortar, vamos cortar subsídio. Por que a gente não pode cortar subsídio? Colocam o subsídio falando que vão aumentar a contratação. Não contratam ninguém. Pegam esse valor a mais que reduz a despesa e colocam como lucro. Todo mundo sabe que política de redução de subsídio para aumentar a contratação de mão de obra é falso. A Haddad falou, olha, nós temos vários projetos, vocês não aprovam. Vocês não querem, de fato, discutir a situação fiscal do Brasil. E ele mostrou quem, na verdade, não quer pagar imposto no Brasil. Ele botou o dedo na ferida, o Haddad mostrou. Ele foi impecável. E ele disse, mostrando por que o imposto de renda, a isenção do imposto de renda, não anda no Brasil. Ele demonstrou. O Congresso, junto com os grandes empresários, a elite econômica, não tem nenhum tipo de interesse em aprovar os projetos que nós estamos propondo. Essa é a verdade. Levantam uma celeuma por conta do ajuste fiscal, só que na hora de discutir o ajuste fiscal, o Haddad falou, vamos cortar os... Cadê a discussão sobre o corte de super salários? Não, ninguém quer cortar. Mas isso está acontecendo por quê?
Por isso que esse vídeo você tem que compartilhar. Há um boicote ao governo Lula de olho em 2026. Os comentaristas políticos, que não entendem nada a maioria deles, e os bolsonaristas falam que há um problema com a popularidade do Lula. Não tem problema nenhum com a popularidade do Lula. Ah, mas não tem problema nenhum com a popularidade do Lula. Por que não tem problema? Porque a popularidade do Lula cai, mas a intenção de votos nele permanece constante. Há uma cristalização dos votos de Lula. A popularidade de Lula vai ser um problema se começar a reverter em queda de aprovação. Enquanto não... Queda de aprovação não, queda de intenção de votos. Enquanto o Lula mantiver a mesma quantidade de votos como candidato competitivo e ele vai continuar porque o Brasil está polarizado, Lula não precisa se importar com a popularidade. Porque ele não está perdendo votos. Popularidade não importa. Lula pode ir a 0 que ele vai ter 49% dos votos. Esse é o dado que importa. Nós já identificamos isso. Da mesma forma que lá em 2019, nós identificamos o dado que importa do governo Bolsonaro não é a taxa de desaprovação, mas sim a taxa de aprovação que permanece constante com 35%. Nós fomos os primeiros a identificarmos isso. E agora, novamente, estamos dizendo para vocês, qual é o dado que importa nessa espuma toda? É a intenção de votos de Lula. Lula não perde votos. E todo mundo sabe que Lula tem a alta chance de ganhar e ele é o favorito. Por quê? Porque nós temos bons indicadores econômicos, a inflação está controlada e a economia está aquecida. Então o que estão querendo fazer para sangrar o governo Lula? INSS, CPI, isso não vai virar porcaria nenhuma. O que a oposição e os bolsonaristas estão fazendo junto com o Hugo Mota é o seguinte. Eles levantam toda a celeuma fiscal, causando pânico na população. O governo manda os projetos para arrecadar mais. O Congresso veta. Não deixa passar. Por quê? Porque o Congresso, junto com o mercado, querem cortes. Quais cortes? Corte de subsídio? Não. Corte nos benefícios sociais. Eles querem cortar Bolsa Família, eles querem cortar as empresas públicas e eles querem cortar os programas de incentivo do governo. É isso que eles querem cortar. Quais são os objetivos desse tipo de corte? Desaceleração econômica. Primeiro, porque Bolsa Família e outros programas sociais têm como motivo aquecer a economia. Então eles querem desacelerar a economia, cortando programas sociais para tentarem reduzir a popularidade de Lula e principalmente as suas intenções de votos em 2026. Esse é o plano, esse é o esquema. Vamos levantar o pânico com o corte, com a questão fiscal. Vamos barrar os projetos de governo que têm como objetivo ajustar a questão fiscal. Vamos bater que o governo não está ajustando a questão fiscal para forçar o governo a cortar gastos nos benefícios sociais. Não em subsídios, claro. Vamos falar de cortar subsídio para agro? Não, não pode cortar subsídio para agro. Tem que cortar o quê? Programa social. Vamos cortar programas sociais, assim a gente consegue acertar Lula na sua base, enfraquecendo para que 2026 ele possa ser derrotado. Esse é o esquema e Haddad botou o dedo na cara de todo mundo e desmascarou simplesmente todo mundo. Haddad foi impecável hoje e possivelmente continuará sendo como ministro da Fazenda.